Agora, Juliane, eu quero aproveitar a sua presença aqui para uma palavrinha em relação à taxa de juros. A gente acabou de trazer a fala de Lula cobrando Campos Neto, falando que ele joga contra a economia brasileira, e eu quero uma avaliação sua. É, de fato, um posicionamento político de Campos Neto? Ele já teria condições de ter baixado essa taxa? É um posicionamento político, com certeza. Até porque não existe a técnica e a política, né? A gente sempre afirma que toda a atividade que se relaciona com ciências econômicas, que é uma ciência natural, a própria escolha do arcabouço técnico está imbuído de uma perspectiva de para que deve servir o Estado, de como deve ser organizada a produção, distribuída a produção. Então, a economia é uma ciência social. E veja, mesmo do ponto de vista do solo teórico macroeconômico que o Campos Neto e os economistas liberais se situam, mesmo nesse campo é injustificável a taxa de juros brasileira, a taxa de juros nominal estar em 13,75 e a taxa de juros real em 9,4. Isso porque os critérios que mantinham nas primeiras reuniões do Copom a taxa de juros elevada não existem mais. Existe o arcabouço fiscal, que foi uma exigência do Campos Neto para que a taxa de juros começasse a baixar. Existe uma inflação em queda, e existe uma valorização do real frente ao dólar, e existe uma queda das expectativas de elevação da inflação. Portanto, todos os critérios econômicos foram atendidos e o Banco Central hoje sinaliza que está mais preocupado com a estabilidade desses indicadores, portanto, com as expectativas de inflação futura, do que com a realidade da inflação passada. Ou seja, ele se baseia num elemento extremamente subjetivo, que são as expectativas de inflação, que são coletadas pelo cupom somente entre agentes do mercado financeiro, que têm interesse na taxa de juros mais elevada, e não nos critérios objetivos do comportamento da inflação, do comportamento da taxa de câmbio e também da tal sustentabilidade das contas públicas. Neto está cumprindo um papel do presidente Lula no que tange à geração de emprego e ao crescimento. Falhou? Eu falhei também. Eu também tive uma piscada aqui na minha internet e eu não ouvi essa sua última frase. Mas eu acho, me digam se isso aconteceu, que continuou normal com a sua conexão, viu? Ah, que bom. Bom, então ele cumpre um papel importante. Ele joga água no moinho da economia brasileira e, portanto, desgasta as promessas de campanha do presidente Lula, principalmente de crescimento da economia e de geração de emprego. Eu acho que está na hora de parar de latir e partir para uma ofensiva um pouco mais radicalizada, porque hoje o governo ele atua na defensiva. O Campos Neto controla a taxa de juros, não reduz a taxa de juros, a despeito da queda da inflação mundial e da queda da inflação brasileira, e o máximo que a gente faz é se defender. Eu acho que o presidente Lula poderia, até porque agora já tem uma certa sustentação nos movimentos sociais, mas também em grupos empresariais, poderia trucar, né? Poderia então fazer algo que o colocasse na ofensiva e que possibilitasse uma solução de compromisso mais imediata. Isso poderia ser feito, inclusive, com questionamento da permanência do Campos Neto, por um critério que eu acho ruim, mas estamos numa situação de luta política, que é o critério de não cumprir as metas de inflação. Então, está previsto na legislação, quando o Banco Central não cumpre as metas de inflação, o seu presidente pode ser trocado, e também, através do Conselho Monetário Nacional, propor a elevação, portanto, da meta de inflação. Se o Campos Neto está dizendo que precisa dessa taxa de juros para manter a inflação ancorada, a inflação na meta, então que se aumente a meta de inflação e possa, portanto, abrir um processo de redução dos juros. Lembrando que nem sempre a inflação prejudica mais os mais pobres, depende da natureza da inflação,
e a economia brasileira pode comportar um nível maior de inflação desde que a renda dos trabalhadores acompanhe esse aumento. Porque o que importa é poder de compra e não salário nominal ou nível da inflação. Até porque hoje a inflação está cedendo, mas o poder de compra ainda não aumentou. E teve momentos em que o poder de compra era maior do que a taxa acumulada de inflação. Então, há aqui um conflito distributivo também, em função de quem perde, quem se beneficia com esse processo, ou que mercadorias e que serviços que estão sujeitas a um processo de aumento contínuo e substancial dos preços. É também luta de classe sobre isso. Então, eu acho que mesmo que concretamente a gente não tenha condições da derrubada do Campos Neto, ou mesmo do aumento da meta de inflação, propor isso pode nos levar a um período de ofensiva e aí fazer o Campos Neto sentar na mesa com o governo para tentar uma solução mais mediada.